Você, como jornalista, de vez em quando você faz uma pergunta que, quando termina a pergunta, você fala, não era essa que eu queria fazer. Isso não dá para ser aplicado no Ministério da Fazenda, porque a partir do momento que o Ministério da Fazenda anuncia alguma coisa, o mercado já se comporta para poder adaptar as consequências da medida anunciada pela Fazenda. Não dá para falar, ops, foi mal. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fala Duquesa, e é óbvio que o Fala Duquesa de hoje continua na mesma temática de sempre, porque, afinal de contas, esse país também está um pouco monotemático. Estamos falando do quê? Estamos falando de que o governo precisa de dinheirinha, e o governo precisa de um jeito de arrumar essa dinheirinha de alguma forma que não desagrade todo mundo, como foi o anúncio do IOF. A gente chegou a comentar aqui no último Fala Duquesa e num vídeo especial, se você não viu, tá lá no site do Estadão, explicando toda essa celeuma sobre o IOF. E agora a situação está escalando de vez, escalou para a própria coletiva do presidente da República. Então, vamos ver algumas coisas que o presidente falou, não só sobre o IOF, mas também sobre alguns planos que ele tem para a economia do Brasil, planos estes que são os mesmos desde 1975, mas eu vou deixar vocês mesmos perceberem isso. Vamos lançar um programa forte de reforma de casa, porque tem gente que quer comprar uma casa, tem gente que já tem a casa, mas tem gente que quer fazer um quarto a mais, quer fazer uma garagem a mais, quer fazer uma cozinha a mais, quer fazer... O que a gente tem aqui é lógico, a gente tem uma crise de popularidade do governo, isso é um fato, a gente tem o quê? O presidente indo por aquele caminho que ele conhece bastante, que é o caminho de vamos ampliar o crédito, vamos dar crédito para a população, vamos colocar um ponto aqui antes que vocês me cancelem, não tem ninguém contra colocar dinheiro para as pessoas conseguirem fazer uma reforma de casa, melhorar a casa, até aí ninguém é contra isso. O que a gente tem que pensar e colocar a mão na consciência é uma maneira honesta intelectualmente de fazer isso e uma maneira sustentável. Porque nos últimos 2 anos o que a gente teve foi uma expansão de programas de crédito, tanto o crédito, né, do consignado, da folha de pagamento ali com o FGTS, tanto agora mais programa de crédito. Então parece, e aí não é muito espanto do mercado entender isso, que é um governo de uma nota só. Vamos expandir crédito, vamos expandir gasto, e não vamos ter o complemento, né, da receita que o Estado precisa. Só que essa conversa, isso aí já é muito season 2008, 2009, o mercado já caiu nesse papinho e não vai cair mais. Então, mais uma vez, uma preocupação com esse único tom de expandir crédito e jogar aí a população, né, nos braços do endividamento. Fazer um banheiro a mais, e essa gente não tem crédito. Então, nós vamos abrir uma linha de crédito para garantir que essas pessoas tenham acesso, sabe? Para quem não lembra, foi linha de crédito para todo tipo aí nos últimos Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, teve crédito para todo lado. Inclusive, teve uma expansão de créditos gigantesca, né, na aquisição de caminhões, que acabou estourando na greve dos caminhoneiros. Então, o que eu quero fazer é um convite a vocês a pensarem isso. Nada na economia, nada do que você coloca é algo sem uma reação. Toda ação tem uma reação. Então, quando você faz algo assim, simplesmente por uma questão de popularidade, porque fica bonito no discurso, depois você tem que arcar com as consequências que isso coloca na economia. As coisas que todo mundo tem direito a fazer uma reforma, a fazer uma nova laje na sua casa. E também estamos trabalhando com muito afinco um programa de crédito para financiar motocicleta para os entregadores de comida desse país. Ninguém quer prejudicar os entregadores de comida desse país, e realmente seria maravilhoso se todos tivessem acesso a isso para poder ter a sua motocicleta e conseguir prestar o seu serviço. O meu único problema aqui é que algo feito sem pensar e sem estudo de impacto pode fazer com que esse número vamos dizer assim, de entregadores aumente tanto e acabe prejudicando eles mesmos, com uma queda no valor do frete, com uma queda do preço que eles recebem pelas entregas, que foi basicamente o que aconteceu quando teve a expansão de crédito, que eu falei agora há pouco, dos caminhões, né, para aquisição de caminhões, que aí depois acabou derrubando o preço do frete, e aí a gente teve a greve dos caminhoneiros ali em 2018. Então, tudo isso é um grande problema, tudo isso vira um grande problema quando é feito sem estudo. Agora, vamos ver o que o presidente falou sobre o IOF. Na nossa vida pessoal, você, como jornalista, de vez em quando você faz uma pergunta que, quando termina a pergunta, você fala, não era essa que eu queria fazer.
Isso não dá para ser aplicado no Ministério da Fazenda, porque a partir do momento que o Ministério da Fazenda anuncia alguma coisa, o mercado já se comporta para poder adaptar e ali abraçar, vamos dizer assim, as consequências da medida anunciada pela Fazenda. Não dá para falar, ops, foi mal. Isso é a vida. Olha o que a Fazenda fez. A Fazenda trabalhou e era uma sexta-feira que Era uma quinta, eu lembro. fez o anúncio, tá? Eu já não estava mais aqui, poderia ter feito uma discussão, sabe? Não aconteceu, porque era uma sexta-feira e eles queriam anunciar rápido isso. Era uma quinta-feira, o governo anunciou isso às 18 horas e voltou atrás antes das 23 e pouco. Sou canceriana, eu tenho muito rancor. Para dar tranquilidade à sociedade brasileira. Eu não acho que isso tenha sido erro, não. Eu acho que foi um momento político, sabe? Em nenhum momento, o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto. Não foi um erro, não, mas a gente viu um ruído gigantesco e todas as consequências dele. Eu acho que já passou da hora da equipe do governo começar a entender que o que eles falam, ainda que seja em off, ou seja, só ventilando, porque o que a gente teve foi um anúncio desastrado. Toda essa celeuma aconteceu porque o ministro dos Transportes acabou anunciando ali por volta das 14 horas essa questão do IOF, essa questão que iria ter um novo IOF. E aí a gente acabou com um problema gravíssimo, que foi a Fazenda sendo pressionada a anunciar logo, porque afinal de contas o mercado já tinha tomado aquela declaração do ministro como fato. Então foi uma atrapalhada gigante, mais uma para a coleção. Quem estiver fazendo um álbum de figurinhas aí já pode colar esse sticker novo. Aquilo, a apresentação do UF foi o que eles tinham pensado naquele instante. Sabe? Aí se aparece alguém com ideia melhor e ele topa discutir, vamos discutir. Eu já ouvi essa mesma coisa no governo anterior, que se parecer alguém com ideia melhor, a gente, como é que era? Balança a árvore, cai um monte de especialista, a gente escuta, e aí a gente troca ali o que a gente tinha pensado, só que essa não é a melhor maneira de lidar com o mercado financeiro, presidente. É isso que a gente tem que fazer. Essa discussão que eu acho que a gente tem que fazer com as lideranças é porque nós precisamos dar um voto e um crédito aos nossos líderes. Ninguém pode ser líder do governo e o governo mandar alguma coisa para lá sem conversar com eles. Ih, acho que rolou um puxãozinho de orelha aí, hein? Essa é uma prática política que nós temos que aprender a fazer. Toda vez que a gente toma uma atitude sem conversar com as pessoas que vão ter que nos defender e defender a proposta, a gente pode cometer erros. Porque muitas vezes gente nossa tem proposta de mudança. Eu estou lembrado que a semana retrasada eu fiz um ato aqui sobre a questão da redução do preço da energia. Aí você vê como é que ele já quer mudar de assunto, né? Fala do preço de energia, muda de assunto, presidente, pelo amor de Deus, porque IOF não está um assunto bom para nós. Eu não tinha assinado a medida provisória ainda. Nós fizemos a exposição para todos os líderes da Câmara e do Senado, para o presidente da Câmara e do Senado. Depois que nós fizemos a exposição, ouvimos 4 ou 5 líderes falar e depois eu assinei a medida provisória. Não houve tempo de fazer isso no OF, porque eu já nem estava mais aqui. Mandou um não fui eu, não estava aqui. Pessoal, o que é o mais importante dessa história toda, que a gente precisa entender a respeito dessa história do IOF? Sim, foi uma medida que foi um anúncio desastrado, já começando ali pelo vazamento da notícia, ali por volta das 14 horas, antes do fechamento de mercado, depois uma coletiva, que também ficou uma coletiva bem esquisita, e aí depois volta atrás. Ministro Fernando Haddad faz uma coletiva na sexta-feira pela manhã antes do mercado abrir, enfim, uma presepada sem limites e que sim, vai custar bastante para o governo, porque ontem o ministro Fernando Haddad fez um anúncio de que vai anunciar as medidas novas num anúncio na segunda-feira. Não, você escutou sim a palavra anúncio 3 vezes, porque eu também fiquei esperando alguma definição e no final das contas não teve definição nenhuma, ficou para a próxima segunda, porque afinal de contas realmente o dinheirinho continua acabado e a gente precisa continuar tirando dinheiro de algum lugar. Vamos ver de onde é que vai sair, se vai ser do seu, ou se vai ser do meu, ou se vai ser do nosso bolso, muito provavelmente do nosso bolso. Enfim, eu espero vocês na segunda-feira às 9h30 da manhã para mais uma coluna Não Vou Passar Raiva Sozinha, e toda quinta às 9h30 a gente faz o react aqui do Fala do Queijo. Eu espero vocês. Até lá.